Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 8 de julho de 2021. Vamos dar graças a Deus pela conservação das nossas vidas e que Ele nos dê perseverança, né, irmãos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é uma condição, né, para a nossa salvação, é sermos, né, perseverantes. Vamos perseverar até o fim, né? Orando, meditando, crendo, fazendo, agindo, pensando, né? E nos aperfeiçoando no entendimento, perseguindo as virgens prudentes, né? E amém, né? E vamos continuar aqui com a nossa meditação. Nós estamos aqui no Apocalipse já, né? É o último livro, né? Escrito pelos apóstolos. O último livro que conta a história da igreja, né? Nós vamos ver aqui que ele conta a história da igreja passada, presente e futura, né? Principalmente da futura, né? História do futuro. Interessante, né? É porque para Deus não tem tempo, né? O tempo ele não existe, né? Ele existe para nós, né? Então nós paramos aqui no versículo 9, né? Certo? No versículo 9, João está dizendo aqui que estava lá na ilha de Patmos, por causa da palavra, né? Por causa da perseguição, né? Da palavra, por parte do Império Romano, principalmente, mas também das religiões, né? Que obrigavam, né, o imperador a fazer essas coisas. E os judeus também, né? Faziam parte da perseguição. Então, no versículo 10, ele está escrito o quê? O capítulo 1 do Apocalipse, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia... Olha, voz como de trombeta, viu, irmãos? Voz como de trombeta. Presta atenção. Que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Né? Isso aí são cidades, né, lá da Ásia, né? Então as igrejas que estavam lá, digamos, né, vão receber aí umas cartas, né, conforme nós já sabemos. Então ele vai mostrar o que vês, né, escreve num livro e envia para essas igrejas aí. Aí no versículo 12 o João escreve o quê? E virei-me para ver quem falava comigo. Voz de trombeta, né? E virando-me vi 7 castiçais de ouro, né? No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Semelhante ao filho do homem, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto,
mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Né, irmãos? Então vamos identificar quem é que está falando com João, né? É preciso identificar? Preciso, né? Fui morto, que estou vivo, tenho a chave da morte do inferno, né? Cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Então esse era o Senhor Jesus, né? Ressuscitado, glorificado, né? Que apareceu então para João, para revelar a ele a história da igreja, né? E para que ele escrevesse essa história durante os séculos, para que todas as nações, né? E principalmente a igreja, tomasse conhecimento dessas profecias, né? Amém, né? Graças a Deus, né? Então, irmãos, é isso que nós vamos ver daqui para frente, né? Vamos ver a história da igreja. Então, nós já vimos aí uma parte da história da igreja, quando ela foi fundada, né? Nós estamos lendo aí e relendo, né? As escrituras desde o seu princípio, né? Nós começamos nos evangelhos, né? Depois nós fomos lá para o Pentateuco, fomos lá para a lei de Moisés, fomos aos profetas, né? Fomos aos salmos, buscando exatamente o caminho das virgens prudentes, né? Para nos aperfeiçoarmos nos entendimentos, né? Não é isso? Então, quem está falando com João aqui é Jesus, né? E esse versículo 14 e o 15 aqui, ele está descrevendo a sua visão, que é a mesma visão que ele viu, né? Lá no dia da transfiguração do Senhor Jesus, né? Então o Senhor Jesus, ele se revelou a sua verdadeira identidade, né? Lá na transfiguração. Estava lá o Pedro, o João e o Tiago, né? E agora aqui novamente o João teve a mesma visão, certo? Mostrando aí que para Deus ele não tem tempo, o tempo não existe, né? Ele existe para nós, né? Porque nós vivemos relativamente, né? Nós somos criaturas materiais que vivemos, né? Num mundo material, mas que fazemos parte também do espiritual, porque nós temos um espírito, né? A semelhança do Deus vivo, né? E amém, né? Então o Senhor Jesus está dizendo aqui para ele, ó, certo? Não temos, eu sou o primeiro e o último, no versículo 17, no 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tem a chave da morte e do inferno, significa que ele tomou essa chave de alguém, né? Alguém estava com essa chave, né? E ele tomou essa chave da morte e do inferno. E aí ele manda mais uma vez, escreve essas coisas que tens visto, né? As que são e as que depois dessas vão de acontecer, que eu vou revelar a você para que você escreva, né? E ele tinha visto 7 estrelas, né? Quando ele se virou, né? Ele viu 7 estrelas e ele então já começa a revelar para ele aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha direita, né? Na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então os castiçais estavam representando as igrejas, né? E as estrelas
representando os anjos, né? Os anjos. Precisamos saber que anjos são esses, né? Para que a gente possa continuar. Não é verdade? Mas amanhã nós vamos deixar isso para amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Paz seja com todos nós. E amém, né?